Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e sua participação. A pobreza, como ela se dá em nossa vida? Quem é o pobre? Como ajudar? Até que ponto podemos ajudar? Seja na rua, um dinheirinho que se dá para alguém que pede, que está crescendo cada vez mais os pedintes, seja através das nossas instituições governamentais, cestas básicas. Fizemos tanta campanha nesse período, agora no período da pandemia. Quem é o pobre? Como conhecê-lo e como ajudá-lo? Por isso, viemos aqui conversar um pouco, buscamos uma ajuda de um assistente social. Tânia Maria, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda. Além de ser assistente social, ela também está formando um doutorado nesta área de ciências sociais. Também na sua paróquia atuante na Catedral e nesse período da Condividir, também ajudou a coordenar os trabalhos sociais junto aos mais pobres. Tânia, antes de mais nada, cuidar do pobre, olhar para o pobre é uma necessidade do nosso DNA enquanto cristão, não é isso? É isso, padre. É a mensagem principal de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, e ele sempre deu um recado especial para todos na sua época e os apóstolos seguiram, e hoje o Papa Francisco nos adverte para que a gente cuide dos mais necessitados. É o exercício da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da solidariedade, é um valor da nossa igreja e da maioria das religiões, né? Como diz o próprio Jesus, pobres sempre tereis, sempre teremos pobres necessitados. Eu gosto de uma frase muito, acho que é de São Gregório, Deus permite que alguns sejam pobres para exercer a humildade e permite que alguns sejam ricos para exercer a caridade. Então, a permissão divina nessa situação não é que Deus te fez pobre, Deus me fez rico, mas a situação da vida nos faz assim. E Deus permite isso para que um exerça a humildade e outro a caridade. Você falou do Papa Francisco, o Papa também alarga um pouco essa ideia de pobreza, que até então a gente era muito limitado no social, não é isso? No econômico. Muitas vezes, até o Papa Francisco, a igreja atuava, embora considerando, destacando os diversos problemas, mas a igreja enfatizava a pobreza material, econômica. Agora o Papa Francisco diz que nós temos dois tipos de pobreza, a pobreza existencial e a pobreza material. Então, quando nós estamos agora no Dia do Pobre, Dia Mundial do Pobre, nós trabalhamos com essas duas dimensões. Mas aqui vamos falar, sobretudo, porque eu sou assistente social, da dimensão econômica, né, da pobreza. E quem é esse pobre econômico? Então, quem podemos dizer, categorizar, eu sou pobre, eu não sou pobre? Então, exatamente para a gestão pública da situação de pobreza, é que nós temos no mundo, o Banco Mundial é quem estabeleceu a chamada linha da pobreza. Quem está abaixo dessa linha, inicialmente até $1 por dia de renda pessoal, individual, a pessoa, então, com até $1 por dia, R$5 aqui, né? Hoje o Banco Mundial alargou um pouco e diz que a extrema pobreza para o mundo é aquele que recebe de renda até $1,90 americano por dia. Então, R$10. de um saiu para quase dois. Quase dois. Seriam R$10 por dia. Até R$10 por dia. Isso é algo mundial. Mundial. O Brasil continua, ele segue esse mesmo parâmetro? Então, o Brasil, nós temos uma pobreza muito grande, né? O Brasil é conhecido pela sua situação de desigualdade econômica. Nós somos um país profundamente desigual. Mais do que nós, são poucos os países do mundo que têm um índice de desigualdade como o nosso, econômico. Porque nós somos um país rico, nós estamos entre os 10 maiores do mundo e, ao mesmo tempo, nós temos uma multidão pobre. Então, o Brasil tem, para o serviço social, assistencial, o governo dividiu em várias categorias essa situação de pobreza. Então, nós temos o CAD único, ele estabelece que a renda familiar de até 3
salários mínimos, quem vive nessa condição de renda familiar, pega tudo que todas as pessoas ganham, divide pelo número de pessoas da família, até o bebezinho, e se der até 3 salários mínimos, então você é classificado, essa família é classificada como família pobre, e ela tem acesso a diversos benefícios. Redução na conta de luz, isenção de inscrição para serviços públicos, concursos e etc. E outros tantos benefícios. Depois temos a categoria do pobre, que recebe dentro dos programas o Bolsa Família. Esse pobre do Bolsa Família deveria ser até o equivalente à linha da pobreza mundial, que é $2 por dia por pessoa. Renda familiar pessoal? Pessoal. Então, quem recebe até R$ 179 por mês, por pessoa, numa família que atinge no máximo 3 salários mínimos, é considerado pobre. Pobre. Aí tem direito ao Bolsa Família. E outros programas, vários outros benefícios. Tá. Não estamos aqui emitindo, nem condenando, nem falando nada, nem falando mal de ninguém. Estamos trazendo, acho que quando o Papa Francisco institui o Dia da Pobreza, do pobre, é na verdade para poder trazer à tona a reflexão. Nós temos que refletir sobre isso, porque a gente muito facilmente esquece. Ainda mais em quem vive aqui nos centros, assim, na classe média, acha que o pobre é uma coisa meio distante. E realmente o número de pobres é enorme. É enorme. Sabe precisar mais ou menos no Espírito Santo? Então, isso? No Espírito Santo, hoje, o Instituto Johnny Santos Neves fez um estudo do perfil da pobreza no Espírito Santo, final de 19 publicou. Os dados eram de que nós temos hoje quase 1 milhão de pessoas consideradas pobres. Nós temos 4 milhões e poucas pessoas no estado. 1/4, então, estamos dizendo, 1/4 da população do Espírito Santo está no critério de pobreza. Pobreza. Cerca de quase 600 mil famílias recebem cadastradas no caso, até 3 salários mínimos. Isso. E dessas estão atualizado o dado do CadÚnico. Por que esse atualizado? Significa o quê? Que o Serviço Social cadastrou, desde quando instalou esse programa, mais de uma década, e o Serviço Social precisa fazer o que se chama de busca ativa. Ir lá verificar se a família continua nessa situação, se melhorou, se piorou, enfim, verificar, acompanhar essas famílias. Mas acontece que não tem muitos assistentes sociais contratados e nem sempre eles dão conta, então, de fazer. Então, está atualizado no CadÚnico os dados de quase 250 mil famílias. Portanto, um pouco menos da metade dos cadastrados estão atualizados. E que estão sendo monitorados, assim por diante. Atualizados, padre. Que estão recebendo o Bolsa Família são 192 mil famílias, ou seja, menos da metade dos considerados famílias pobres no Espírito Santo recebem o Bolsa Família. Então tá, nós temos lá 100 e poucas, 90 mil famílias que recebem até R$ 178 mensais. Isso? Que estão recebendo o Bolsa Família. Que tem até 3 salários mínimos, com renda pessoal de 178, e que recebe Bolsa Família. Quanto de Bolsa Família recebe? Então, esse mês de setembro, para esse número de famílias, 192 mil e alguns, arredondando 192 mil famílias, foi enviado pelo governo federal diretamente para essas famílias, porque quem tem o cartão recebe diretamente, 4 milhões, quase 4 milhões e 200 mil. Isso significa que, per capita, está no site do governo, o próprio governo diz que é média R$ 23 por pessoa. Uma pessoa que recebe 178 tem a renda mensal de R$ 178, que a família tem até 3 salários mínimos por mês, recebe R$ 23? Média. Em média. É o que o governo doa. Pode doar, pode ser mais, depende de quê? Depende da família, esse número de filhos, porque o Bolsa Família é um programa que
junta vários tipos de benefícios. Então, se tem vários filhos, em idade até 14 anos, enfim, e está na situação de necessidade, então tem ainda o auxílio de R$ 15 por filho, por mês, e isso vai somando limite R$ 200 por família. Então, tem a média desse volume financeiro repassado equivale a R$ 23 por família. Muitas famílias, eu conheço várias, que sustentam seus filhos com isso e mais os complementos, manicure, faxineira, faz um monte de outros serviços, mas tem esse fixo para garantir ali algumas coisas essenciais. E isso é importante. Na minha opinião, o Bolsa Família vale muito mais, porque para receber o Bolsa Família, a família tem que estar com os filhos até 14 anos na escola, e as mães grávidas e as crianças precisam estar com cartão de vacinação e acompanhamento médico em dia. E essas duas condicionantes do Bolsa Família, né? Que para mim é o mais importante do Bolsa Família. A certeza de que essa família poderá ter seus filhos, pelo menos com saúde e educação. E no futuro pode reverter o quadro. Isso. Mas a pergunta é, esses sistemas, esses critérios, na verdade, esses quadros de ajuda devem ser mantidos? Até quando, né, manter esses quadros? Não pode incentivar a pessoa a ficar no mesmo? Será que a nossa ajuda ali, que a gente dá no sinal de trânsito, essa ajuda que a gente vai pontual ali, resolve o caso? Calma. Então, por partes. A primeira compreensão que eu acho importante é: nós temos um preceito como cristãos que nós devemos ajudar os pobres. Eu tive fome e me deste de comer. Isso é um princípio cristão, nós somos um país cristão. Então a gente tem muitas doações espontâneas nas ruas, nas igrejas, em diversos lugares. O problema não pode ser a doação. A doação ela é importante. O problema está na forma de assistir essas pessoas. Então, a diferença entre assistência e assistencialismo é a maneira como a gente cuida. Se a gente entrega uma moedinha para um pedinte e vira as costas, nunca mais se pergunta que destino deu o pedinte e a moedinha, isso é um desencargo de consciência. É mais para a gente, né? É mais para o conforto da nossa consciência. Não é para a nossa solidariedade com o outro. Agora, se a gente quer fazer uma doação, é importante que a gente assuma a responsabilidade de verificar o destino dessa doação, da maneira como isso é aplicado. E isso precisa ser aplicado, esse donativo precisa ser aplicado, claro, se tem fome tem que dar de comer, mas quais são as condições que aquela família está vivendo que podem ser superadas para ela se autoprover, para ela viver com dignidade. Isso ajuda a família, a pessoa e ao bem comum, que é o princípio da solidariedade. Mas isso também, podemos fazer reflexão para o governo também? Não é só a partir do ser cristão. A instituição também ela deve continuar ajudando os mais pobres. Então, o governo brasileiro não é só uma questão de querer ou não, é obrigatório por lei, porque a Constituição Federal estabelece que é responsabilidade do Estado brasileiro prover as condições de vida aos necessitados. A LOAS, a Lei de Assistência Social, estabelece que o Estado tem que prover aos mais necessitados as condições mínimas de sobrevivência. Aqui é Bolsa Família, fora do país tem outros lugares também, até na Europa nós temos programas também assistenciais. Então, o programa, eu estudei na França, o programa de renda mínimo da França começa com R$ 2.500 há um tempo, agora que o dólar disparou, nem sei. Vamos para a França. E fora os outros benefícios, né? A saúde é pública, gratuita e a receita é reembolsada em 80% para qualquer cidadão. A escola é pública e gratuita, o filho do empregado e o filho do patrão estudam na mesma sala de aula, da pré-escola ao doutorado.
e a assistência econômica para as famílias que têm necessidade, que começa com R$ 2.500 há um tempo. Com o disparado do dólar agora e do euro, deve estar mais. A pandemia trouxe à tona uma realidade que muitos brasileiros não conheciam, a pobreza, tanto é que houve uma comoção nacional e mundial para ajudar os mais necessitados. Nossa própria arquidiocese, a campanha Com Dividir, né, que fizemos muitas doações. O país, com a pandemia, está mais pobre. À frente, daqui a alguns anos, vai estar pior. O ano que vem que seja vai estar pior. A economia está voltando a crescer. É real isso mesmo? Então, duas questões importantes aí. Primeiro que os programas assistenciais são divididos por diferentes classificações. Uma importante é a diferença entre emergência e estruturação de uma política pública. O auxílio emergencial, o nome já diz, é emergencial e tem começo e fim rápido, é emergencial. Tal como ajuda aos flagelados da chuva ou da seca, é pontual. Terminado o problema, e aí no caso do auxílio emergencial nós já temos dezembro encerra, né? Já encerrou, mas vai pagar as parcelas em dezembro, termina. Então, nós não teremos mais esse auxílio emergencial. E tem o problema crônico, estrutural. Esse problema crônico, estrutural, tende a se resolver? A desigualdade econômica do país tende a aumentar ou a diminuir? Essa é uma questão que a gente precisa de considerar, não só do Brasil, para não ficar falando o tempo todo só do Brasil, mas o mundo todo está refletindo sobre isso, por duas razões. Primeiro, porque a pandemia desestruturou muito a economia e isso leva tempo para recuperar. O que era dinheiro para todos os outros projetos, acabou investindo, trazendo somente para assistência. Para assistência, para emergência, né? Que era o que tinha que fazer. Não tinha condições de não fazer. Isso. Agora, e como é que fica? Então tem uma primeira coisa que é superação da crise, que vai ser lenta no mundo todo. A previsão do Banco Mundial, estimativa agora desse mês, é de que nós, no 2020, nós vamos ter um aumento de 2 pontos percentuais no mundo em termos de extrema pobreza. Ou seja, a previsão para 2020, antes da pandemia, era da gente chegar no final do ano com 7,9% da população mundial na extrema pobreza. Isso antes da pandemia? Antes da pandemia. Agora é de 9,4%. 2 pontos percentuais, praticamente, de aumento, são os cálculos do Banco Mundial. Então, a pandemia já está causando no mundo todo um aumento da extrema pobreza. Agora, nós temos um outro fator. Antes de falar de outro fator, a gente fez um programa há pouco tempo atrás lá, o pobre na pandemia, a pobreza da pobre na pandemia, e a gente percebeu que esse dinheiro que veio do governo, né, deu uma sacolejada ali neles, né? Era muita construção, ou seja, eles começaram a investir. Isso foi, por um lado, foi bom para os mais pobres que não tinham. De repente, chega lá R$1.200, R$2.000, ou seja, choveu dinheiro. Isso. Isso foi muito bom. E isso é importante que o governo faz isso com análise econômica. Não é social somente. Por quê? Porque a gente precisa de observar o investimento em escala. O dinheiro que o governo investe no pobre, obrigatoriamente ele vai ficar no município. Dificilmente o pobre vai viajar para o município vizinho. Esse dinheiro vai ficar aqui, ele vai gastar comprando aqui, o comércio local vai se beneficiar disso, seja a construção civil, seja o supermercado, seja a farmácia, seja até o boteco. Então isso ajudou a economia a não afundar. Isso. E beneficiou as famílias mais pobres. Sim, agora, acabando esse benefício. Então, aí nós temos 2 problemas. O primeiro é que o problema crônico da desigualdade econômica do Brasil vai permanecer. Nós não temos nenhum sinal de que nós vamos alterar esse quadro. Pelo contrário, a tendência é que com crise econômica, a gordurinha que o pobre juntou, ele vai queimar na ausência de uma renda, de um desemprego, na situação de desemprego, etc. O outro problema grave é a alteração do padrão tecnológico. A pandemia acelerou o processo remoto.
Nós já tínhamos antes. Você fala da internet, Isso, das transmissões, e o mundo digital. O mundo digital. Isso significa o quê? Que um monte de gente vai fazer vendas agora para frente, televendas. Não vai fazer, muitas lojas vão fechar. No centro da cidade, a Jerônimo Monteiro está todos os dias fechando loja no centro de Vitória, que eu moro no centro de Vitória. Todos os dias fechando loja. Por quê? Porque está aumentando o trabalho remoto. Restaurantes. Meu vizinho tinha um restaurante super bacana. Agora fechou porque vender Delivery. Entrega é mais econômico, é mais rentável do que abrir um restaurante. Ou seja, a pandemia nos leva para um outro lugar que nós não estávamos acostumados, a criar outro sistema, outras formas de ser, e agora a gente não vai voltar, não. Ninguém. Poucas coisas vão voltar. E se voltarem, vão voltar com muita diferença, com uma carga. Até as universidades, as escolas. O sistema aula à híbrido. distância, híbrido, né? É o sistema híbrido. Então, isso significa o quê, concretamente? Desemprego. E aí, mas a economia, a mudança de padrão tecnológico, nos dizem os economistas, significa que vai abrir novas frentes de trabalho. Sim, vai abrir muitas frentes no trabalho remoto, para níveis de instrução alto. Para quem tem conhecimento, como sempre, né? Quem tem conhecimento em toda geração, em toda época, acaba sobrevivendo melhor. Mas agora é porque acelerou, né? Como é que eu vou preparar uma pessoa para esse mundo de uma hora para outra? Não dá, leva-se tempo. Isso. E nós não temos esse tempo na educação, na formação. Isso. E os mais pobres serão ainda mais pobres. Mais pobres. E mais desempregados, e mais trabalho informal. E o maior problema, que é, se o governo não ajuda, o narcotráfico está aí. E é uma fonte de renda alta para as famílias necessitadas, infelizmente. E com ele vem todo o pacote que nós conhecemos de violência, de problemas de saúde, etc. Então, a situação é preocupante em termos do que virá nos próximos 10 anos para a gente enquanto sociedade e vai cair no colo da igreja, né, padre? Dá um desânimo, viu? A gente olha assim, ouvindo essas coisas todas e pensando, né, um pouco friamente para o futuro. É desanimador? Embora nós somos pessoas de esperança. Acho que o ser humano, quem tem fé, nunca perde esperança. Eu não espero nos homens, mas espero em Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. E aí? Qual palavra de esperança nesse momento todo? De otimismo, né, padre? Eu fiquei particularmente comovida com esse período de pandemia. A minha paróquia fez um trabalho junto com outros parceiros, né? Fantástico, ali no centro. Nós conseguimos cadastrar as famílias, fazer um acompanhamento, os donativos foram muitos, fizemos um esforço assim coletivo com um prazer muito grande. Isso alimenta o quê? A certeza de que nós, brasileiros, somos um povo solidário. E isso eu não tenho dúvida. E se alguém do nosso grupo tinha dúvida, acabou, porque de fato a solidariedade é muito grande. E entre paróquias, né, a Perpétuo Socorro nos ajudou, várias paróquias nos ajudaram e ajudaram a outros, tenho certeza. Então, assim, nós temos um ambiente fecundo para plantar solidariedade. Eu acredito que a saída vai ser essa, o envolvimento, a implicação das pessoas com o seu entorno. Dizem os cientistas das ciências sociais que da pandemia para frente o mundo vai levar as pessoas a ficarem mais preocupadas com o seu entorno de proximidade, seus vizinhos, de trabalho. E é engraçado como a globalização está crescendo tanto, não estamos globalizados, né? Mas estamos. Mas como que o mundo está voltado cada vez mais para o local, né? Isso. Exemplo de comunicação, nossos telejornais eram nacionais. Os principais horários eram o quê? Em maior tempo, o mundo global. E aí você vê agora eles voltando cada vez mais, dando mais espaço para a localização, para o local, do que para o nacional. E a gente tenta também isso, voltar a olhar para quem está ao nosso redor. Mas uma coisa que eu confesso, posso estar errado, eu não tenho hábito e não gosto, por exemplo, um pedinte num sinal de trânsito. Tem ali faixinha, tô com fome, eu não dou.
eu não dou. Porque acho que vai alimentar mais a minha consciência do que talvez ajudar. Será? Tudo bem, ele pode estar com fome? Pode estar com fome, mas ele pode estar usando aquilo ali também. Até que ponto a minha ajuda vai ajudá-lo a sair daquela situação? Então eu prefiro assim, como foi cadastro, a família foi cadastrada, tem acompanhamento, sabe quem mora ali, e ali eu vou lá, tem uma equipe que visita os vicentinos, ou o que seja, vai lá, visita, doa. Aí sim, para mim acho que ela é muito mais efetiva, ela é muito mais real, mesmo que a família possa permanecer ali durante muito tempo. Mas essa ajuda pontual assim... Não é saudável, porque é um mau serviço. O problema não é da doação, a pessoa só pode doar no Natal, quando recebe o 13º, não tem problema, a paróquia se organiza, ou a ONG, ou o serviço de distribuição se organize e faça uma distribuição responsável. Identificando, acompanhando, conhecendo, porque às vezes a nossa experiência lá no centro, 40% das famílias que nós estamos cadastrando, ela sequer sabe do direito dela ao CRAS. E no CRAS ela tem muito mais do que o que nós doamos, porque lá ela tem um acompanhamento técnico, ela tem assistência para diferentes áreas de encaminhamento e etc. Então, não é bom que a gente faça o acompanhamento da família, a assistência de uma forma descuidada. É preferível que a gente recolha o donativo de quem pode dar, o quanto puder dar, não é problema isso. Agora, repasse para uma organização que vai fazer isso de uma maneira responsável. E quem doa, então busque informar-se sobre como está sendo destinada aquela ajuda. Faça perguntas, se interesse para saber, não porque você doou, mas porque interessa a você saber como que aquela pessoa que vai ser beneficiada daquela ajuda vai sair daquela situação que ela se encontra. Ou também adote uma família. Isso. Estão adotando cachorro aí, gente? Estão adotando gato, tudo bem, com todo respeito aos animais, acho que deve ser feito. Mas muito mais, adote uma família. Isso. Conhece lá uma pessoa, talvez seja um empregado da sua casa, uma pessoa, conheça um pouco mais, não é querer saber da vida das pessoas, mas procurar entender as reais necessidades para poder ajudar. Então, seja, meu compromisso. Agora, muitos fazem, aí eu vou tocar no assunto delicado. Eu ajudo ali e não dou o dízimo. O meu dízimo... o meu dízimo já me ajuda diretamente àquela pessoa pobre. E vale lembrar que a igreja, a doação que você faz, ela tem várias frentes, né? Ela tem o do culto, tem a da liturgia e tem também da formação dos novos padres e também da questão assistencial dos mais necessitados, da caridade. Isso. Na classe média, a gente tem uma demanda enorme de pessoas que estão pobres de carinho, pobres de cuidados. Não de bens materiais, mas de atenção e carinho. Solidão, né? A solidão. A solidão no meio da cidade toda, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, a depressão, as doenças vão surgindo. Somos pessoas de esperança, temos que ter esperança sempre, porque temos fé. Deus move o nosso coração. Nossa Arquidiocese de Vitória, ela define-se cada vez mais por uma campanha permanente. Ontem foi a Condividir, agora vai vir Natal para Todos, e assim sempre. E cada um de nós não se cansa de fazer o bem. Não ache que você fez uma doação, está tranquilo com a sua consciência. Não é pela sua consciência, é pelo outro. Então, se você tem direito a comer alguma coisa, a viver alguma coisa, a viajar para algum lugar, que bom que você a oportunidade que você tem, a vida permite isso para você. Mas nunca esqueça daquele que não tem aquilo que você tem, que não tem aquilo que a vida te possibilitou. Então, tenha um coração mais caridoso, não durma em paz enquanto tiver alguém do seu lado. É verdade que a gente não pode fazer tudo, mas tem um ditado que me acompanha, não sei se esse já é real, né? Voltando para a Europa, se cada parisiense varresse a calçada da sua casa, toda Paris estaria limpa. Então, um pouquinho de cada um, como o grão de mostarda de Jesus, o grão de mostarda vai resolver, um pouquinho que você faz, vai ajudar o mundo inteiro. E é isso que nós pedimos, ter um olhar atento ao pobre, à pobreza. Muito obrigado mais uma vez. De nada, sempre. Deus abençoe e até semana que vem.